Olá, meu querido aluno, querida aluna do ciclo 3 e terceira totalidade. Vamos dar continuidade ao nosso circuito de aulas sobre literatura e oralidade. Hoje nós temos um gênero muito querido, não só por nós, né, que somos da região Nordeste, mas também pelos nossos vizinhos da região Nordeste também. Esse gênero é o gênero cordel. Mas será que o cordel ele tem alguma relação com o gênero que nós vimos na aula passada, que era fábula? Já que a aula passada terminou em fábula, que tal iniciarmos por fábula? Vamos lá? A aula de hoje, como eu acabei de dizer, é sobre cordel. Qual é o objetivo? Ler diferentes gêneros textuais, sabendo identificar e selecionar estratégias de leitura adequada para cada um. Como eu disse, terminamos com fábula. Vamos iniciar por fábula também, percebendo o que há de comum entre esses dois gêneros tão ligados à oralidade. Eu vou começar a fábula da melhor forma possível, contando essa fábula. Acompanhe, olhe para mim. A história é do galo e da raposa. Há muito tempo, no tempo em que os bichos falavam, havia um galo que ficava rodeando, né, vigilante a galinha e os seus pintinhos, não deixando que nenhum mal se aproximasse deles. Mas lá longe, o mal sempre está à espreita. Rondava uma raposa. A raposa, vendo que o galo não tirava os olhos da galinha e dos seus pintinhos, tramou um plano audacioso: enganar o galo, devorá-lo, assim como a galinha e os seus pintinhos. Teria um almoço maravilhoso. Chegou até o galo e falou: Galo, você não precisa se preocupar mais. Nós não somos mais inimigos. Eu vim em missão de paz. O galo, muito desconfiado, não acreditou muito naquela história, não. Perguntou para a raposa: como é que é? Nossos amigos são os patos, os coelhos, os cachorros, mas amigo de raposa, não sei não. Nunca ouvi falar? A raposa, muito esperta, na mesma hora respondeu: Sim. Sim, você não sabia, não? Fizemos as pazes. Hoje em dia, ninguém mais é inimigo de ninguém. Você quer uma prova? Desça daí, me dá um abraço. Vamos conversar, vamos ser amigos. O galo, que não era besta nem nada: tudo bem, eu vou acreditar em você, eu desço. Mas já que você disse que não há mais inimizade entre os bichos, você não vai querer saber de alguns cães que estão vindo ali à frente, né, para lhe dar um abraço também. Já que não há mais inimizade entre cães e raposas, entre raposas e galos. Pode? Não pode? Você ainda tem medo de cachorro? A raposa, tremendo, disse que não. Só que quando o galo afirmou que os cachorros estavam se aproximando, a raposa, mais que depressa, saiu correndo. Quem engana, um dia é enganado. Essa é uma fábula muito antiga, que foi traduzida para versos de cordel. Bora ouvir? O Galo e a Raposa. Fábula em forma de poesia com cordel e arte. Peço licença a vocês para uma história contar, pois essa fábula certamente é de se analisar. Então preste atenção que agora eu vou narrar. O galo estava cantando no alto do seu puleiro, quando apareceu uma raposa, mas ele pensou ligeiro. Vamos ver dos dois quem corre primeiro.
Ele continuou cantando e não ficava parado, pois estava tapeando quem vinha para o seu lado, mas olhando para a raposa bastante desconfiado. A raposa, ao chegar, tentou logo ir convencendo, disse: bora, compadre, daí pode ir descendo. E o galo, já ligado no que ela estava querendo: vou fazer uma festa, venha logo apreciar, de tudo trouxe um pouco, dá pra gente farrear. Desça logo, vamos embora, pra comida não esfriar. A raposa ainda disse: tudo de bom vou trazer, veio tudo preparado e comida pra você. O banquete está montado, desça logo para ver. O galo nesse momento ficou desconfiado, pois por alguém nunca foi assim tão bem tratado. Pensou logo em escapar e fez tudo planejado. A raposa novamente tentou a ele convencer, dizendo: compadre galo, daí já pode descer, venha logo aproveitar tudo que tem pra comer. Então o galo disse: eu até posso descer, mas acho que para a gente vai faltar o que comer, pois ali vem uns camaradas tudo olhando pra você. Ao olhar aqueles caras, fiquei logo sem assunto. É um monte de cachorro que a fome os fez defunto. Aqueles estão morrendo por um taco de presunto. Eles estão com muita fome, chega a vez esfomeado, e 3 já se separaram, estão vindo pra esse lado. Eles vão com a gente pra comer os preparados. A raposa, com a conversa, ficou aterrorizada. Teve um medo tão grande que foi correndo assustada, dizendo para o galo que a festa foi cancelada. Desapareceu no mundo ali naquela emoção, com medo de estar presente naquela situação, tendo susto dos cachorros que do galo era invenção. Ao ver ela fugir, o galo ficou contente, dizendo: eu trato sabido de maneira diferente, pois vou sempre planejar para estar um passo à frente. O galo ainda disse: pra quem quer saber demais, quis me colocar para baixo, foi colocada para trás, desapareceu no mundo, ninguém sabe para onde vai. Essa história é para refletir, também para entender que confronto nada traz além de mal para você, que na disputa ou um ou outro vai perder. Não adianta tentar enganar ou distrair, o povo é inteligente e pode muito bem sair. Não iluda ninguém, que é para ninguém iludir. Quem para os outros arma cilada, sempre vive assombrado, sabendo que tem uma cabeça pensando do outro lado, e a qualquer momento pode ser contrariado. Vocês podem estar se perguntando: mas a história é diferente, nem parece a mesma história que a senhora acabou de contar, professora. Lembra que eu falei? As fábulas são histórias que vieram da oralidade. E quanto mais são contadas, mais versões elas ganham. E olha essa versão, a versão meio que cantada, rimada, ritmada. Isso que vocês acabaram de ouvir é um cordel. Um cordel, mas afinal, acompanhe comigo. O que é um cordel? Da onde vem essa literatura? Da onde vem essa narrativa tão musicalizada, né? O que é literatura de cordel? É essa pergunta que fica pra gente. O que é literatura de cordel? Bora lá? Para dizer o que é literatura de cordel, olhe para mim. Nada melhor do que um cordel. Já que nós estamos falando de cordel, né? O que é literatura de cordel? O que um cordelista fala sobre o que é fazer literatura de cordel? Bora para um texto meio que aborda a literatura de cordel sobre uma perspectiva da metalinguagem. O que é metalinguagem mesmo, professora? É falar sobre o ato de escrever, é falar sobre a própria linguagem, tá? Então acompanhe comigo aqui na tela. Em versos singelos, Alexandre Pavão. Cordel quer dizer barbante, ou senão mesmo cordão. Mas cordel, literatura, é real expressão, como fonte de cultura, ou melhor, poesia pura dos poetas do sertão. O chamado trovadores, o poeta popular, era semi-analfabeto, porém sabia rimar. Seus folhetos escrevia e os sertanejos os lia por seu linguajar.
O cordel é dividido, escrito, cantado, oral, porém um cordel legítimo é aquele tipo de jornal que trazia notícia nova, em cestilhas nunca em trova, que agradava o pessoal. O cordel, sendo cultura, hoje tem tradição, um veículo de educação, retrata histórias passadas que estão documentadas por toda a gravação. Então, gente, aqui eu tenho um pouco do que é cordel, né? Dessa literatura que narra histórias fantásticas, que narra casos verídicos ou não, que narra fábulas, que narra grandes aventuras do homem do sertão. Mas eu gostaria de dizer para vocês que não nasceu lá, apesar de ter sido assimilado de uma forma tão natural, tão acolhedora, que já conhecemos, né? Já tivemos até produções cinematográficas que se baseavam no cordel, né? Como a novelas como Cordel Encantado, ou filmes, né? Como Alto da Compadecida. Cordel não nasceu aqui, apesar de ter ganhado nossa cara, né? Nossas características, nossa cultura. Cordel nasceu lá, bem distante, em um tempo e um lugar distante. Nasceu em Portugal, no século XII, XIII. Nasceu com as cantigas trovadorescas. Nasceu antes que existisse a palavra escrita. Estranho isso, professora. Eram cantados pelos trovadores. Isso. Trovar, cantar, contar histórias, narrar. É isso que é o cordel. Então vamos lá, acompanhe comigo. Embora bastante popular na região nordeste do Brasil, o cordel teve origem durante a Idade Média, na Europa. E como é que ele ganhou esse nome, né? O cordel era apresentado em folhetos que ficavam pendurados por cordões e barbantes. Gente, olhe para mim. Ainda hoje é comum você ver feiras em que os cordéis estão lá, pendurados em barbantes, né? Então, essa forma de apresentar, de expor o cordel, que deu esse nome, que fez com que ele fosse conhecido como cordel, cordão, barbante. E qual outra característica marcante do cordel? Os desenhos. As xilogravuras. Olha lá. O que é uma xilogravura? Esses desenhos em preto e branco, né? Às vezes colorido. Xilogravura é a arte de gravar em madeira. É uma técnica de impressão em que o desenho é entalhado com formão, faca ou buril, em uma chapa de madeira, que servirá de matriz como um carimbo. Sabe um carimbo? Exatamente. Olha aqui, eu tenho algumas imagens para vocês visualizarem como é feito esse processo, tá? Olha aí. Esse é um instrumento utilizado para talhar a madeira e a partir desse mote eu crio diversas figuras, diversos livretos, como esses que estão aqui atrás de mim, tá? Olhe para mim. Esses folhetos que estão aqui atrás de mim, tá? Como esse daqui, tá? Não sei se você tá conseguindo pegar. Esse folheto aqui, nós temos um exemplo de xilogravura aqui na frente, tá? Então, a xilogravura é uma característica no cordel. É somente do cordel, professora? Não, a xilogravura ela tem uma história aí bastante antiga, uma arte de talhar em madeira. O que isso comprova, então, professora? Isso prova que a literatura, ela não é somente escrito, ela é uma relação entre a linguagem escrita, né? A não verbal, a verbal, as imagens, né? A forma de contar, a forma de se expressar, de cantar. Olha, as múltiplas linguagens aí interagindo para formar o que nós temos enquanto literatura, literatura com uma expressão bem regional, que é o cordel, né? Acompanhe comigo, por favor. Quais são os temas, professora? Quais são do que o cordel fala? O
cordel normalmente vai falar de histórias fantásticas, aventuras, sejam reais ou imaginadas, né? Ouvidas ou vivenciadas, e aspectos culturais de uma localidade. O cordel, ele pode contar fatos, ele pode contar casos, ele pode noticiar. Acompanhe comigo. Há uma curiosidade, tá? Em muitos lugares do Nordeste, às vezes não existia televisão, não existia essa transmissão, a tecnologia como nós conhecemos hoje. E muitos fatos não podiam ser noticiados como como temos acesso hoje em dia, né? Por meio da televisão, por meio de um jornal escrito. Por quê? Muitas vezes essa pessoa que levava a informação não sabia nem ler nem escrever, mas sabia contar. Olha a importância da oralidade. Saber contar. E como é que eu vou memorizar isso? Eu vou memorizar criando cordéis. Olha aí, a poesia cantada do cordel. Acompanhe comigo, por favor. Professora, então, como é que eu construo um cordel? Gostei, eu achei bonito, o som me pareceu assim, né? Eu gostei, realmente, me identifiquei com o cordel. Eu vim de uma localidade que se cantava cordéis. Eu vim de uma localidade que se faziam disputas, né, entre cordelistas. Mas como é que é construído? Olha, nós temos um trabalho com textos poéticos. E esse texto poético ele é formado por cestilhas. Professor, o que é uma cestilha? Cestilha, vocês já ouviram com certeza nas aulas sobre poema. Acompanhe comigo. Já viram nas aulas sobre poema que eu tenho a numeração do número de versos, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos, 7, dependendo do poema que nós estamos trabalhando. E eu tenho aí um poema com 6 versos, que é o caso do cordel. Ter 6 versos caracteriza o cordel enquanto uma cestilha, tá? Então, é um formato fixo para o cordel, professora? Olha, nós já temos aí cordéis com maior número de versos e não tem um determinado rigor. Hoje em dia, nós já temos cordéis variados. Mas o formato típico do cordel seriam as cestilhas, tá? Que seriam 6 versos. E como estariam organizadas essas cestilhas, tá? 6 versos com 7 sílabas poéticas. Com certeza, quando vocês trabalharam a questão da metrificação, que é a contagem das sílabas poéticas, que não, por favor, olhem para mim. Contagem de sílabas poéticas não é o mesmo que contagem da divisão silábica que nós estamos acostumados. A contagem das sílabas poéticas dão conta da nossa oralidade, obedece à forma como cantamos, como declamamos o poema. É tão interessante isso que na hora que você está declamando um poema, você está cantando um cordel, você vai perceber que há finais de palavras que emendam no início da outra. Por quê? Porque na nossa fala nós acabamos fazendo isso. E para contar sílabas poéticas é necessário obedecer à escrita? Não. A contagem das sílabas poéticas obedece à nossa entonação. Essa forma como eu canto, como eu declamo, tá? Então, o trabalho, acompanha comigo. O cordel tem 6, as estrofes são formadas por 6 versos com 7 sílabas poéticas, ok? E essas 7 sílabas poéticas caracterizam o cordel enquanto uma redondilha maior. Vamos lá? Essas estrofes, claro, gente, acompanha comigo. É poesia cantada.
ser a poesia cantada, qual é o elemento que deve ter, é obrigatório ter? A rima, gente. Só que a rima do cordel é muito característica desse gênero, é própria desse gênero. Acompanhe comigo. Então, a rima segue um esquema que em que o segundo, o quarto e o sexto verso rimam entre si. Ele é reconhecido como AB, em que o A representa qualquer terminação e o B, a terminação dos versos em que rimam entre si. Bora ver aqui um exemplo. Santa Musa, irmão de Apolo, manda um anjo querubim trazer as setas poéticas para auxiliar a mim, que vou contar o romance do reino do mar sem fim. Gente, olha aí. Querubim, segundo verso, mim, quarto verso e fim, sexto verso. Exatamente, uma forma fixa. E por que essa forma fixa? Justamente para dar essa cara do cordel, também para dar a cara de cordel, né? Dar essa estrutura que é tão própria do cordel e também possibilitar essa forma de decorar, de memorizar, né? De trazer a memória. Pensem, narrativas imensas, né? Cantadas, memorizadas. Vamos lá? Só que o cordel, gente, não ficou somente lá. Não ficou restrito a uma determinada região. Acompanhe comigo. Não ficou restrito a uma determinada região, não ficou restrito a uma determinada localidade. O cordel ganhou o mundo, né? O cordel nasceu na Europa, veio para cá, né? Pro Brasil. Tornou-se tão popular na fala nordestina, no próprio norte. Aqui nós temos, só uma curiosidade, que nós temos uma associação dos cordelistas, temos cordelistas fantásticos, como o próprio escritor Juraci Siqueira. Só que o cordel ganhou versões. Lembra? Eu já falei que os textos literários, eles interagem entre si. Ganhou versões, ganhou telinha, ganhou a tela, virou filme, virou novela. E acredite ou não, virou romances. Tenho certeza que todos que estão aí me vendo já assistiram o Alto da Compadecida. Vocês sabiam que o Alto da Compadecida, ele provém de cordel? Ele é influenciado por cordel? Sim. Sabe de quem? Desse personagem aí, olha. João Grilo. Ah, professora, quer dizer que o João Grilo não foi criado somente para o Alto da Compadecida? Olhe para mim. Não. O João Grilo é muito antigo. Ele é um personagem, tá? Esse personagem esperto, que sempre quer se dar bem, que sempre arruma sempre arruma alguma esperteza, sempre tá aí tentando trapacear. O João Grilo não é novo, tá? O João Grilo, o Ariano Suassuna, pegou esse personagem do cordel, tá? E trouxe para o Alto da Compadecida. João Grilo, ele tem vários cordéis, uma sequência de cordéis chamados de As Proezas de João Grilo. Estão curiosos? Tenho certeza que estão curiosos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí. Proezas do João Grilo. Isso aqui é só um cordel, mas as proezas do João Grilo não terminam aqui, nem iniciam aqui, tá? Esse é o nosso João Grilo. Ah, professora, eu fiquei curiosa agora, professora. Eu quero ouvir um cordel do João Grilo. Só para vocês perceberem o quanto o João Grilo, ele era arteiro, né? Malino João Grilo mesmo. As proezas de João Grilo. Um dia a mãe de João Grilo foi buscar água à tardinha. Deixou João Grilo em casa. Quando deu fé, lá vinha um padre pedindo água. Nessa ocasião não tinha. João disse, só tem garapa. Disse o padre, de onde é? João Grilo respondeu, é do engenho do Catolé. Disse o padre, pois eu quero.
João levou uma coité, que é uma cuia. O padre bebeu e disse: "Oh, que garapa boa!" João Grilo disse: "Quer mais?" O padre disse: "E a patroa, não brigará com você?" João disse: "Tem uma canoa." João trouxe uma coité. Naquele mesmo momento, disse ao padre: "Bebe mais!" Não precisa acanhamento. Na garapa tinha um rato, estava podre e fedorento. O padre disse: "Menino, tenha mais educação. Por que não me disserte?" Ó, natureza de cão! Pegou a dita coité, arrebentou-a no chão. João Grilo disse: "Danou-se, misericórdia, São Bento. Com isso, mamãe se dana. Me pague 1.500. Esse coité, seu vigário, é de mamãe mijar dentro." Olha aí, gente. Olha pra mim. Olha o quanto João Grilo era arteiro. Deu de beber ao padre no pinico. E as narrativas do cordel têm esse tom humorístico. Tem esse tom aí de tentar fazer rir, de distrair. E nesse sentido, por essa razão, várias narrativas do cordel ganharam teatro, foram encenadas. Ganharam também vários personagens tipo. Lembra? Nós falamos na última aula sobre esses personagens tipos. São personagens fixos, personagens que são representantes de determinados vícios, de determinadas manias que nós trazemos aí, né? Seja a preguiça, a esperteza, de repente a malandragem. O João Grilo, ele é o personagem que vai simbolizar esses vícios, essa tentativa de no final de tudo, né, se dar bem, vencer. Quem não lembra do João Grilo, do Alto da Compadecida, que enganou, né? Enganou os santos, enganou o padre, enganou a todos. E no final ainda venceu a morte. Esse é João Grilo. Esse é um personagem da literatura de cordel, da literatura cantada pelos nossos cordelistas. Esse é o personagem também que fez parte até inclusive de muitos repentes, né? Esteve nas vozes dos nossos repentistas. Eu convido você, tá? A buscar, a pesquisar mais, a querer saber mais sobre o cordel. Aí sim, tá? Aí sim, eu quero que você aí desafie o seu colega a cantar, a memorizar, a, né, se deliciar ouvindo cordéis. Porque a literatura, gente, a literatura ela transforma, a literatura nos ajuda a refletir, a literatura nos faz mais humanos, mais sensíveis, ok? É claro, gente, que para terminar essa aula, além de agradecer a vocês, alunos, pais, professores que estão nos assistindo agora, eu gostaria de deixar uma frase, acho que muito conhecida por vocês que já, né, por todos aqueles que já assistiram ao Alto da Compadecida e por todos aqueles que já ouviram cordel e tem um gostinho, aquela sensação tão boa de estar ouvindo cordel e tem aquela curiosidade de estar cantando cordel, de estar declamando cordel, né? Então, já que a gente não pode, pelo levantar da hora, não podemos, né, prolongar ou contar mais cordéis, eu só posso encerrar essa aula agradecendo e dizendo isso aqui. Não sei, só sei que foi assim. Essa frase tão querida do nosso João Grilo, do Alto da Compadecida. Obrigada.